Esse faz ao vivo. Pronto, estamos ao vivo. Wesley, parabéns, viu? Bom dia, boa tarde. Legal. Ele é um figura, né? Gente boa, talentoso e um excelente intérprete. Eu gosto muito quando ele é escalado para fazer as nossas lives aqui, porque eu sei que vai ter qualidade e uma visão também do uso de Libras muito mais ampla do que a maioria dos intérpretes, né? Pessoal, aqui quem está entrando, nós estamos falando bem aqui do nosso querido Wesley, intérprete, mas eu queria falar oi para vocês duas, né? Silvia Arruda, Amanda Torjal, duas amigas, né? Referências nas suas áreas, né? Pessoas, gente boa, né? Pessoas que não são, a gente estava até falando agora, não somos carrancudos, né? Nem um pouco. Bom, deixa eu dar uma introdução aqui para quem está entrando na sala e até esperar algumas pessoas entrarem para passar a bola para vocês, né? O que nós estamos fazendo aqui? A rigor, né, inicialmente comemorando os 15 anos de aniversário da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né, criada em 2005, primeira secretaria do Brasil. Depois ela ensejou, inspirou a criação de secretarias Brasil afora, não tantas como nós gostaríamos, mas né, já foi teve uma aderência, uma adesão bastante interessante, né? Acho que tem que ser... fecha para mim isso. Perdão, fui eu. Tá. Acho que poderia ser mais secretarias, até porque nós acreditamos, né, essa celebração, ela é pela criação, pelo que essa secretaria já fez, mas também pelo modelo que ela propõe, um modelo para o executivo de execução, de implementação dessas políticas. Uma vez eu fui para uma reunião da ONU no Japão, e eu defendi lá isso, que a melhor maneira de a gente andar para frente com políticas públicas para pessoas com deficiência é tendo instâncias especializadas e de forma hierárquica. Então você tem lá a Secretaria Nacional, depois você tem as secretarias estaduais e secretarias municipais. Até foi essa a nossa grande proposta na reunião, que dizendo que a ONU deveria estimular isso junto aos seus Estados-membros. Né? Por quê? Essa secretaria nasce da constatação de que as políticas para as pessoas com deficiência não estavam acontecendo direito. É só por isso que ela nasce. Né? Ela nasce pelo passivo que estava sendo criado, ou seja, sem um encaminhamento devido às questões. E é verdade, se você não tem um órgão, um departamento, uma diretoria, uma coordenadoria, sei lá, que cuide do assunto, aquilo vai ficar meio em segundo plano. Né? A gente sabe como é que é o orçamento público, infelizmente. Né? Tem que brigar por ele, né? O dinheiro é disputadíssimo. Então tem a questão do orçamento e tem a principal questão dessa secretaria, que eu acho que nesta gestão a gente deu um salto enorme, foi na interlocução com as demais secretarias. Não desliga, hein? Não desliga o som. Então foi que aumentou muito, né? Melhorou muito a visibilidade da nossa secretaria dentro da própria prefeitura nessa gestão. Então, é isso que a gente está comemorando. Resolvemos fazer essas lives, estamos fazendo, né, não paramos, né? Então, além de tudo que a gente já estava fazendo, a gente acrescentou esses fenômenos aí da pandemia, e as lives são uma dessas, e a gente está muito... Bom, estamos com um trabalho muito forte de atenção a pessoas com deficiência carentes, diretamente, também via entidades, né, já distribuímos mais de 20 mil
Bom, 20 mil, para 20 mil pessoas, né, kits de higiene, cestas básicas, equipamentos de proteção. Estamos monitorando também essas entidades para que não aconteça como aconteceu na Europa e Estados Unidos, de clínicas e entidades né, sendo aniquiladas, né, contaminando todo mundo e morrendo todo mundo. Isso teve casos sérios na Espanha, na Itália, né, e felizmente isso não aconteceu no Brasil. Quer dizer, no Brasil não sei, em São Paulo eu não tive notícia, provavelmente que não aconteceu, mas em São Paulo não aconteceu graças a esse monitoramento, a interlocução que nós criamos com essas entidades. Olha que legal, semana passada nós fizemos uma reunião de avaliação com 100 entidades, nós estamos em contato com 300, mas com 100 de forma mais sistemática. E o prefeito Bruno Covas participou, tem sido um grande apoiador das nossas ações, só elogios. Então, gostei muito, porque é muito difícil você reunir 100 pessoas, né, ainda mais né, pessoas que carentes, que interagem, quer dizer, que precisam de coisas, né, que essas entidades de pessoas com deficiência vivem numa míngua tremenda. E mesmo assim, elas foram muito elogiosas aí a atuação da prefeitura e a nossa atuação particular aqui na secretaria. Bom, já falei bastante, deixa eu só reconhecer um pouco aqui quem está com a gente, que é agradecer o público, que é o principal, tirando depois os convidados, né, são os principais. Sem público não tem live, não é? Então, eu queria agradecer a Ana Cláudia Stê, que está sempre aqui com a gente, inclusive com né, contribuições super interessantes. Quem mais? A Carla Marcelino, a Nádia Iona, Bruna Burkert, Larissa Foronda, Thaís Silva, da nossa equipe, a minha querida amiga Eliane Lemos, a Suzete Ribeiro, Rosemary Castilho também, que sempre nos acompanha, o Digde, Márcio Câmara, né? O Márcio tem uma história legal, ele é motorista de táxi e ele faz livros sobre moradores de rua. Você conhece o Digde? Conhece o Márcio? Ele é conhecido, o Márcio, ele se comunica super bem. Então, viu, Amanda, ele faz livros sobre moradores de rua, entrega os livros para os moradores para eles venderem e terem uma renda, né? Bom, Renato César Lopes, Cláudia Giarolo, dezenas de pessoas já aqui com a gente, o que me diz que a gente tem que começar. Eu vou começar fazendo o seguinte, me autodescrevendo, e vou pedir para vocês depois fazerem a mesma coisa. Dizer que nós estamos aqui numa tela com 4 pessoas, eu na esquerda, acima, o Wesley, nosso intérprete, do meu lado acima, depois a Silvia Arruda à esquerda e a Amanda Tojal à direita. Estamos 4, assim, os 4 fotinhos assim. Eu sou, quem não me conhece, né, sou Cid Torquato, secretário municipal da pessoa com deficiência aqui de São Paulo. Eu tenho 57 anos, eu sou pele parda, sei lá, morena, não sei como é que chama isso. Essas graduações são difíceis, né? Eu tenho pouco cabelo, meio grisalho nas laterais, estou com um fone de ouvido grande, daqueles parece que piloto de helicóptero, uma gola olímpica creme e uma jaqueta ocre. Atrás, de fundo, o mapa da cidade de São Paulo e um banner da secretaria, que eu uso de cola, viu? Ali estão os principais projetos, para eu lembrar, eu uso aquela colinha. Bom, a gente sempre começa perguntando quem é, né? Quem é você, quem é a pessoa. Então, Silvia Arruda, quem é a Silvia Arruda? Conta para a gente quem você é e faça a sua autodescrição também.
Aqui. Abre o fone. Abre o seu fone, você precisa abrir o fone. Eu consigo, se a gente abriu. Perdão, eu achei, perdão, eu achei que abriu aí. Então, olha, bom dia a todos vocês. Primeira coisa, eu quero agradecer muito ao Cid e ao Wesley e a Amanda, aqui, nossos parceiros aqui de jornada da live, né? Então, me descrevendo, eu tenho a pele branca, os olhos verdes, tenho o cabelo Chanel repicado, loiro, e eu estou usando aqui uma blusa vermelha com um lenço estampado. E aqui ao fundo eu tenho um pôster, mapa da cidade de Budapeste, e ao fundo tem uma cortina lisa. Eu sou arquiteta, eu sou, enfim, batalhadora pela acessibilidade e mãe atípica, porque eu tenho uma filha, Raquel, que tem 27 anos de idade, tem paralisia cerebral, e fundamentalmente por causa dessa história de vida é que minha rota foi alterada. Então, em 2008, eu conheci a SMPED porque eu fiz um dos primeiros cursos de formação continuada em acessibilidade, que foi justamente um pouco depois da secretaria ser inaugurada, né? Então, em paralelo à minha carreira de arquitetura, comecei a entrar com a acessibilidade, né, na arquitetura, e mais ainda, tenho essa história de trabalhar com expografia, que são a criação de exposições. Então, eu acabei juntando duas especialidades, a expografia e a acessibilidade, e criei o que eu chamo de expografia acessível. Então, é sobre isso que eu gosto, e estamos aqui hoje para falar e para trocar aqui com a Amanda. Amanda, na mesma linha, né, quem é Amanda Tojal? E daí se autodescreve para a gente. Abre, Amanda, espera um pouquinho, deixa eu abrir o seu microfone. Abre aqui. Tem que você abrir aí, Amanda. Na tela, isso, abriu. Embaixo. Isso. Bom, uma boa tarde para todos. Agradecer a Gabriele, que me orientou muito também para a live. Agradecer o Cid, colega aí de tanto tempo. A Silvia, presença muito, muito legal, muito gostosa. E o Wesley, nosso tradutor. Eu vou me apresentar assim visualmente, né? Eu sou uma mulher morena, clara, cabelos castanhos um pouco ondulados, as pontinhas um pouco vermelhas que sobraram da tintura, né? De muitos meses atrás. Eu estou usando um casaco laranja, um cachecol xadrezinho de amarelo, azul e verde e laranja, de óculos, eu tenho um óculos vermelho, e no fundo do meu escritório tem uma parede, são duas paredes, uma tem um pôster do artista Miró, que eu trouxe da Espanha, e o outro do artista Pablo Picasso. Então, eu estou me sentindo muito, muito bem aqui com vocês. Falar um pouco de mim. Então, a Silvia falou já uma história, e eu tenho outra história para contar. Eu também não imaginava, nunca imaginei na minha juventude, no começo da minha vida de faculdade, que eu iria entrar na área de acessibilidade, de inclusão cultural. Eu realmente queria ser artista plástica, esse era o meu sonho, eu pintar, e era pincéis e lápis de cor, e quando eu entrei na faculdade, eu percebi que o meu sonho, né, foi por água abaixo, porque realmente ninguém acreditava naquilo que eu fazia, o que eu pintava também a faculdade não incentivava, e eu acabei me entusiasmando muito mais para a área pedagógica e fui ser professora de artes. Então, esse foi o meu primeiro caminho. E como professora de artes, depois eu conheci uma colega que me levou para o museu, e eu comecei a fazer alguns projetos em museus, como educadora de museus, me apaixonei pelo espaço museológico, e acabei, então, fazendo um curso de museologia e sendo educadora de museus. Nesse período, eu entrei no Museu de Arte Contemporânea da USP, e minha sobrinha nasce com deficiência
um comprometimento muito grave, da mesma coisa que eu ouvi em outras lives aí da SMPED, como o Mourão falou. Minha sobrinha nasce com uma deficiência que ninguém sabia o que era, ninguém conseguia ainda descobrir, era uma deficiência desconhecida, comprometimento intelectual grave, e eu, trabalhando já no MAC, entusiasmada com essas questões de arte e educação, falei, por que a gente não pode incluir as pessoas com deficiência? Isso foi final de década de 80, começo da década de 90, né, Silvia? Ninguém falava disso, e pessoas com deficiência em museus também eram muito pouco, né, aceitas e muito pouco valorizadas, isso ainda não acontecia, e desenvolvi um projeto, a Ana May Barbosa era a diretora na época, ela me incentivou, e eu comecei a trabalhar nessa área. Implantei um programa lá, mais tarde fui para a Pinacoteca de São Paulo, foi aí que eu conheci o CID, a SMPED, também eu conheci nessa época, porque na Pinacoteca havia todo um trabalho de política pública, e nós fazíamos parcerias com as outras secretarias, e da Pinacoteca eu fiquei 9 anos, na MAC eu fiquei 12, e hoje eu tenho uma empresa de consultoria para trabalhar, então, essas questões de acessibilidade cultural e inclusão, ações educativas inclusivas nesses espaços, já há alguns anos. É isso. Bom, Amanda, só fazendo mais um link aqui. Amanda, você se tornou, né, uma das grandes, se não a principal, referência nessa área, né, que evoluiu muito nos últimos tempos, mas ainda me parece engatinhar um pouco, apesar dos esforços de quem trabalha com o tema, né, porque você vai em qualquer instituição cultural aqui de São Paulo, vê quem trabalha com inclusão, as pessoas são apaixonadas, até porque ainda tá. Como é que você avalia o nível de evolução dessas questões nos últimos anos? É bem aquilo que você tinha dito. Sem as políticas públicas, nós não fazemos nada. São as políticas públicas que geram essas parcerias e o contato. Nós temos que nos fortalecer. Pessoas sozinhas. Quando eu trabalhava no MAC, eu trabalhava sozinha com um projeto, né, para atendimento de pessoas com deficiência, mas eu era Amanda, era o projeto da Amanda. A hora que a Amanda saiu do MAC, acabou o projeto. Na Pinacoteca é uma política pública. Aquilo que a Silvia também fala, da acessibilidade atitudinal, né? Então, não importa a equipe que está lá hoje, Gabriela Aidar, Margarete Oliveira, Mila Chiovato, né? Elas estão lá dentro do projeto. Se um dia elas saírem, a instituição continua com o programa de atendimento a pessoas com deficiência. Outra coisa importante, Cid, as pessoas com deficiência têm que estar juntos da gente, e a Silvia pensa exatamente assim também. Né? Então, por exemplo, na Pinacoteca existe a Sabrina Ribeiro, que é surda, é uma educadora surda que está trabalhando para atendimento ao público surdo. Nós estamos né, aquilo mesmo, nada sem nós, né? Nada por nós, sem nós e com a união da gente. Alguns museus, já em São Paulo, voltado da Secretaria Estadual e Municipal, já tem um trabalho já muito bem assentado, né, Silvia? Muitos anos já, permanente, projetos permanentes que estão funcionando e estão cada vez se aprimorando mais. Agora, outros museus estão tentando encontrar. O problema todo é que todo mundo acha que a acessibilidade é a creme de la creme, a gente pode dizer assim, né? É aquele trabalho que acontece depois. Depois que tiver tudo, aí a gente pensa na acessibilidade. Ela é um adendo, um complemento, quando não tem que ser. Ela tem que ser realmente implantada e concebida junto com todos os projetos. Gozado, você falou um tema muito... eu sempre falo isso, né? A acessibilidade hoje ainda é vista, em muitos casos, como algo tópico, né? Sim. Que está lá o negócio, você vai lá e põe em cima a acessibilidade. Né? Não é concebido estruturalmente para fazer parte da estrutura do projeto. Né? Desde a sua concepção... Então, essa é uma questão que sempre está presente, não é, Silvia? Eu queria que você falasse, né, nesse sentido, né, principalmente, vamos começar a falar nessa questão de museus e tudo mais. Até agora, o que você já viu, o que você já viu que foi marcante? O que foi o mais marcante para você, né, nessa questão de exposições, de museus, no tocante à acessibilidade e participação de pessoas com deficiência?
Silvia? Olha, Silvia, eu tenho visto muitas, né, dizer a mais é um pouco difícil, então eu vou pelo que me sopraram aqui a intuição, né? Um lugar que é muito impactante, quando eu conheci, é o Memorial da Inclusão, tá? A gente não pode deixar de lembrar que existe um memorial, né, que não é exatamente um museu, mas é da área cultural, que ele é dedicado, é da Secretaria de Estado, mas ele é dedicado exatamente à inclusão. Então, para mim, foi muito importante conhecer a história do movimento social, né, da inclusão, porque a gente não consegue nada isolado. A gente já conversou isso aqui, né? Então, a gente tem que trabalhar muito em rede, muito em parceria, porque se já é difícil em rede, isoladamente fica impossível, né? Então, eu percebo que, assim, agora tem iniciativas em quase todos os museus e espaços culturais, né? A acessibilidade está entrando, né? Muitas vezes entra como decoração ou como conserto, né? E isso deixa a nós profissionais muito frustrados, porque, assim, a gente tem que sair correndo para consertar e fazer uma recalchutagem nas coisas, sendo que, desde o começo, desde o projeto inicial de arquitetura, de tipografia, o que seja, a gente tem que entrar com a noção de desenho universal e de rota acessível. Então, o espaço tem que ser acessível desde a calçada, né? Não adianta eu ter um balcão maravilhoso lá dentro, se para chegar tem que ser carregado. Então, a gente tem que pensar nessa noção da rota acessível, né? E o espaço ter desenho universal. O que é bom para todos, é bom para um, né? E, então, a gente tem que pensar desse básico. Agora, uma coisa que está acontecendo é que, assim, felizmente, todos os editais de cultura, agora eles estão vindo com a rubrica de obrigatoriedade de acessibilidade. Então, está sendo, assim, se não tiver a rubrica, não é aceito o projeto, é colocado de lado. Então, isso é muito bom, é muito valioso para nós, porque, assim, é obrigado a passar pelo crivo, né, de quem entende. Então, é o que eu sempre digo, tipografia não é pintar uma parede com uma cor bacana colorida, e acessibilidade não é colocar uma rampa e um corrimão. Não é isso, não é sair colocando as coisas ou fazendo as coisas à torta direito que a coisa vai ficar bacana, né? Então, realmente precisa do apoio nosso, que estudamos, que pesquisamos, que nos debruçamos sobre o assunto, para a gente ir lá e dar um toque, fazer a coisa certa, porque se você fizer errado, você vai fazer 2 vezes. Você vai gastar colocando, aquilo não vai funcionar e vai ter que refazer. E uma coisa que eu acredito bastante é que eu acho que os espaços culturais, eles têm que começar a ter os seus próprios comitês de acessibilidade. Isso já está acontecendo em alguns espaços, e o ideal é que isso aconteça, né? Então, o que acontece? Pessoas do próprio corpo, na verdade, até transdisciplinarmente, né, como eu acredito que a acessibilidade tenha que ser, que é como a sua secretaria está trabalhando na mesma linha com outras secretarias, né, e aí formando. Então, a gente tem feito cursos em company, né, por exemplo, de formação nesses espaços culturais, para fazer um treinamento atitudinal de todas as equipes. Então, entra a comunicação, entra a educativa, entra patrimonial, entra, enfim, tudo que vai ser relacionado, né, ao trato com as pessoas, para tratar do cliente interno, do funcionário que trabalha com deficiência, como de recepção para todas as pessoas que vão estar chegando. Então, para mim, essa é a situação ideal. Então, essas comissões internas, esses espaços culturais, elas têm um poder de veto, ou de aceitação, ou de alteração dos projetos. Então, eu acho que as coisas têm que caminhar um pouco nesse sentido, começar a sair do acessório e passar para o campo do fundamental mesmo, né? Legal. Só aqui, em atenção à Ana Cláudia Esther, se você não conhece, vá visitar o Memorial da Inclusão, fica no Memorial da América Latina, no prédio
da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é aquele prédio que parece um bolo redondo, vale a pena, muito legal, né? Ele para quem não conhece nada ou conhece um pouco do movimento político das pessoas com deficiência, o movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, ali vai ser uma aula, um grande aprendizado, né, sobre o movimento, inclusive sobre as pessoas que fizeram parte dele. E uma outra, só comentando aqui, a Claire Aquino. Claire, se não fosse a pandemia, a gente ia já estar começando a trabalhar com aro magnético aqui em São Paulo. A gente estava orçando, estava começando esse trabalho, ou seja, ia começar a colocar nos nossos eventos, mas daí acabaram os eventos presenciais. Então, mas já está na nossa agenda, a gente quer trabalhar sim com aro magnético. Amanda, seguinte, eu tenho, nesses anos, né, esses 3 anos e meio que eu estou aqui, estado muito em contato com muitas instituições culturais. Inclusive, nós criamos o Festival Sem Barreiras. Não sei se você conhece, que é um festival para artistas com deficiência. Nós vamos fazer este ano virtualmente, de 21 a 27 de setembro. Vamos conversar, viu, Silvia? Vamos conversar para ver o que vocês podem aportar para esse festival também. Então, a gente tem falado com todas as entidades, todas as instituições culturais de São Paulo. E a gente vê pessoas muito dedicadas, né, que acabam sendo realmente vivendo muito intensamente aqueles processos de inclusão. Eles fazem esforços muito grandes, né, para que os seus museus e instituições sejam acessíveis. Então, existe esforço, mas reclamam muito, muitas vezes eu escutei reclamação de que fazem, mas o público com deficiência não vai. Então, você faz, você investe, e a demanda é muito pequena. Qual é a sua experiência nesse sentido? Você acha que é assim mesmo? Quer dizer, que é feito muita coisa e depois não é aproveitada? Ou não, isso está mudando? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, primeiro que eu tive uma grande, assim, eu tinha uma diretora lá no Museu de Arte Contemporânea que ela me incentivava, na May Barbosa, que você deve conhecer, uma grande arte educadora. E o resto todo o entorno dizia assim, por que você vai gastar dinheiro e pedir apoio de instância tal, de Vita e de FAPESP? Por que gastar esse dinheiro para tão pouca gente? Tão pouca gente. Você vai implantar, por que não usa esse dinheiro para outra coisa? E eu passei a minha vida ouvindo esse tipo de assunto. E eu tive que me preparar muito, Cid, para sempre ter uma resposta assim. Nós estamos fazendo por todos. Nós não estamos fazendo pelaquela pessoa cega, ou por aquela pessoa surda, ou pelo número de público. Então, sempre o número de frequentadores tinha que vencer, né, o trabalho da acessibilidade. Olha, se vem 10%, a gente não quer gastar dinheiro para isso. E aí eu comecei a falar, olha, o que nós fazemos é para todas as pessoas, é para acessibilidade, e a Silvia sabe disso, uma rampa, ela é boa para todos. Né? Você ter uma exposição que fica mais clara, que tem objetos táteis que você também pode observar de uma outra forma, se você tem textos com letras boas, né? Se você tem a altura boa para todas as pessoas, para os pequenos, para os grandes, para os altos, para os que estão em cadeira de rodas, porque aqueles que são menores, se você tem uma ação educativa que atende pessoas diferenciadas e os seus interesses estão ali, você está atendendo todo mundo. Então, a acessibilidade não é só para aquela pessoa com deficiência. Então, quando ela trabalha com uma questão universal, como a Silvia falou. E é a questão física e é a questão também comunicacional. O espaço ele tem que estar falando para todos. Hoje nós estamos pensando na acessibilidade das trilhas ambientais. Então, muitas das trilhas, eu acho que Silvia também deve estar, né, entrando por essa área, trilhas que vão para dentro da mata, mas que elas têm acesso para pessoas em cadeira de rodas, acesso para pessoas que não enxergam. Por que você não pode entrar dentro de uma mata, né, maravilhosa, uma reserva natural, como o Bertioga está fazendo, o Sesc Bertioga está fazendo hoje, né, que a pessoa precisa enxergar? Não, ela pode estar vivenciando uma outra forma de reconhecimento desse espaço. Então, eu acho que essa conversa, ela
ela não é adequada, sabe, Cid? Porque nós estamos falando das pessoas como um todo, e a gente não pode fragmentar as pessoas só dentro da tipologia, né, da sua deficiência ou não deficiência. Cada um de nós tem a sua diferença, somos todos diferentes, e temos que ter o mesmo tipo de acesso igual, o mesmo direito ao acesso, dentro das nossas diferenças. É isso. Bom, né, eu perguntei para provocar, eu também concordo. Indo gente ou não indo, os recursos têm que estar lá. Claro, é isso. Então, quer dizer, é um direito de todos. Eu falei, obviamente, para provocar, porque claro, isso que a gente escuta um pouco, né? Quantas vezes que a gente já escutou questão de loja, né? Ah, poxa, acessibiliza a sua loja, põe uma rampa. Ah, não, mas esse não é meu público, né? Não, essas pessoas não vêm aqui. Até o dono da loja pode virar o próprio público. Né? Sem dúvida alguma, né? Por que não? Ó, Silvia, você, né, que tem vários vieses aí na área de acessibilidade, né, que você junta, eu queria, a gente tem sempre conversado sobre isso aqui, mas muitas dessas ações são barradas por quê? Por preconceito. A gente ainda tem muito preconceito. Né? De onde você acha que vem esse preconceito? Por que em 2020 tanto preconceito? Porque depois de todo o processo civilizatório que a gente já viveu, a gente ainda vive essa situação de não só preconceito, qual que é a palavra mesmo, Ravelli? Discriminação. É mais que preconceito. A gente ainda sofre discriminação. Por quê? Cid, eu tenho uma resposta para isso, que talvez seja a seguinte: eu acho que nós, como seres humanos, ainda somos muito primitivos. Então, a gente está ligado, por mais que tenha tido evolução, a gente tem aquela coisa pré-histórica, né, de reconhecimento. Então, a primeira coisa que você faz é reconhecer e analisar. É igual a mim ou não é igual a mim? Se é igual a mim, é meu amigo. Se é diferente de mim, é meu inimigo. Então, eu acho que a gente tem essa primeira reação que é primitiva, né? Então, eu acho que é um trabalho de educação, de base, para a gente aceitar, trazer as pessoas e reconhecer, porque quanto mais elas estiverem próximas, mais vai se naturalizar isso para a gente. E digo isso por experiência própria, tá? Por quê? Antes de eu ter a Raquel, eu não tinha contato com alguma pessoa com deficiência. Para dizer que eu nunca tive, eu estou me lembrando agora que eu tive um colega de infância que era cego, né? Foi a única pessoa que eu me lembro. E aquilo causava muita estranheza, mas ele brincava muito com a situação, ele era muito engraçado e a gente foi se aproximando, né? E o que acontece? Então, ao longo do tempo, na verdade, a deficiência mais próxima à minha é a deficiência física, que é a sequela que a Raquel tem, né? Só que ao longo do tempo, trabalhando com acessibilidade, trabalhando com um grupo de pesquisa, que eu trabalho com 2 grupos de pesquisa, que é o GEPAN, Grupo de Estudo e Pesquisa de Acessibilidades em Museus e Espaços Culturais, que está ligado ao IEB da USP, e o outro que é o REM, Rede de Educadores em Museus. Inclusive, até a moça que está aqui nos auxiliando, ela vai colocar o link depois para o pessoal de 2 e-books dessas duas publicações para as pessoas terem acesso ao conteúdo, né? Então, por meio dessas associações, a gente começou a trabalhar, principalmente no GEPAN. O GEPAN tem pessoas com deficiência no grupo de pesquisa. Então, temos pessoas com deficiência visual, tem pessoas com surdo-cegueira. Então, a gente foi começando a se acostumar a conviver com essas pessoas. Então, para mim, começou a se naturalizar a conviver com pessoas surdas, surdo-cegas, deficiência visual. Então, a gente vai aprendendo e vai ensinando, que isso é uma outra coisa que eu tenho pego muito para mim, porque, assim, eu fiz uma pesquisa aqui nas faculdades de arquitetura, em 10 faculdades que eu pesquisei, 8 delas não tinham a disciplina de acessibilidade como obrigatória. Tá? E só 2 cursos tinham. Então,
puxa vida, isso não é dado na faculdade? Como é que saem esses arquitetos, né? Então, eu falei, bom, se isso não é dado na faculdade, eu vou começar a fazer cursos de formação, a SMPED faz isso, a Elisa Prado faz isso, enfim, alguns profissionais estão fazendo esses cursos de formação. E eu comecei a trabalhar com a educação não formal, então eu ministro cursos de expografia acessível, aonde me chamarem, né, SESC, Itaú Cultural, Museu do Ipiranga, enfim, todo mundo que me chama eu vou lá e faço questão de ministrar esse curso, por quê? Porque a gente precisa formar as pessoas, a gente precisa de formação, as pessoas precisam de informação. Então, a minha missão é essa, é realmente disseminar a acessibilidade física, cultural e atitudinal, porque só naturalizando o tema é que a gente vai conseguir realmente fazer com que isso caminhe a reboque. Eu queria explorar um pouco mais isso com você, Amanda, essa questão do preconceito, né? Como a gente faz para... Eu sinto aqui, como gestor, o tempo inteiro, né, nas interlocuções com outras pastas, com outros atores da sociedade, ou seja, como é que a gente faz para vencer esse preconceito? Como é que a gente faz para acabar com esse, né, quer dizer, com essa coisa que não deve existir e fazer com que e promover a inclusão? Como é que a gente faz para trazer as pessoas que não estão ligadas a essa temática porque tem algum parente com deficiência, ou tem alguma deficiência, ou sei lá por quê? Como é que a gente faz para que a grande maioria das pessoas, como é que a gente faz para chamá-las para entender essa nossa agenda? Então, muito legal. Já vou pegar aí a linha da Sílvia, né? O preconceito significa falta de conhecimento, né? Então, você tem medo de chegar perto de uma pessoa que não fala como você, que é surda, por exemplo. Como é que eu vou me comunicar com ela? Então, as pessoas se afastam porque elas têm medo de não conseguir se dialogar, né? Obter algum diálogo. A única forma é você abrir todos os espaços para todos, onde todo mundo se sente bem. Então, eu percebo assim, por exemplo, no SESC, onde eu trabalho muito também, porque eu presto consultorias, eu faço trabalho muito semelhante ao da Sílvia, né? E hoje há carências de profissionais para poder dar conta dessa demanda toda, né, Sílvia? Então, eu percebo, assim, lugares que têm acessibilidade há muito tempo, que as pessoas já estão acostumadas a chegar e se sentir bem, esses lugares você encontra crianças em cadeira de rodas, você encontra pessoas diferentes, e você chega e começa a se acostumar. No momento que você já não sente mais que é tão esquisito assim, você vai se adaptando. A outra coisa que é muito importante é a formação. Os profissionais, eles têm que se sentir melhores para atendimento. Então, você formar essas pessoas nas instituições de origem, estar próximas com elas e dizer, olha, é possível. Se você não sabe se dialogar com uma pessoa surda, existe uma forma fácil de você, na hora, poder ter esse primeiro contato. Ninguém vai morder ninguém, não tenha medo. Avance, pode chegar. As pessoas querem se comunicar. E essa questão é educação. Nós estamos falando da palavra mais importante e mais carente, né, Sílvia, né, Cid? Nós estamos falando da educação. Começa na escola. Por que as escolas, o ensino fundamental, né, o ensino técnico, as universidades, como a Sílvia falou, por que esse tema não é trabalhado de uma maneira melhor? Existe a inclusão escolar, sim, mas quando acontece de ter um aluno com deficiência dentro da sala de aula, como é que esse trabalho tem sido feito de uma forma de integrar a criança desde pequena nesse mundo? Começa na escola, começa na educação, começa nos espaços culturais, começam ali, não é? Então, isso é um processo, nós estamos caminhando nesse processo. Eu acho que a inclusão cultural, por exemplo, ela não é só para a pessoa com deficiência, nós estamos trabalhando muito a inclusão socio-educativa. Muitas pessoas não se sentem bem entrando dentro de um museu, acho que ali é um espaço só para quem tem um certo nível intelectual. Por que eu vou no museu? Eu não vou entender nada que tem lá, me sinto mal, acho que eu sou diferente dos outros. Então, há ainda um processo de inclusão social que é maior ainda do que o processo só da inclusão pela pessoa com deficiência.
É um caminho, né, Cid? É verdade, você tem razão. Silvia, e o que essa pandemia impactou o seu trabalho? Não só a questão de ter que ficar em casa, home office e tal, mas o que ela traz, essa aceleração digital que ela trouxe, o que ela traz de elementos para o trabalho que você faz de promoção de acessibilidade aí, em várias frentes? Cid, eu queria só acrescentar um dado em cima do que a Amanda falou, porque quando a gente está falando de acessibilidade é um grande guarda-chuva, dentro dele estão vários tipos de acessibilidade. Em se tratando de museus, da acessibilidade cultural, né, para museus, tem um dado da FIP de 2010, que 93% da população nunca foi numa exposição, e 70% das pessoas nunca foi a um museu. Então, a gente se pergunta, enquanto profissionais, nós estamos fazendo o nosso trabalho para quem? Para 7%? Para 30%? Então, é um desafio a acessibilidade ser realmente, a gente sair da acessibilidade e passar pelo acesso cultural. Nós precisamos trazer as pessoas para os espaços culturais. E aí, ligando com a pergunta que você fez, né, eu acho assim que o digital pode ser uma forma de trazer, tá? Eu não concordo com, por exemplo, uma visita virtual ao museu. Isso vai muito contra meus princípios, né, de interação com os nossos sentidos. Isso é muito importante para a gente captar os conteúdos do que a gente quer que vá ver, ou estudar, ou escutar, que a gente use o máximo de sentidos possíveis. Tem um psicólogo americano, Howard Gardner, que ele prega as nossas múltiplas inteligências, e quanto mais inteligências nós usarmos, mais sentidos, mais nós vamos aprender o conteúdo. Então, se a gente ficar limitado a uma tela de celular, nós vamos ficar muito mais burros. Então, eu imagino que num segundo, terceiro momento, que a gente consiga mixar as duas coisas. Então, a pandemia realmente derrubou, quer dizer, os trabalhos de museus foram suspensos, está tudo parado, né? Eu continuo com alguma consultoria aqui e lá, né? E assim, me reinventando na questão das aulas. Eu comecei a dar cursos de expografia, né? Comecei a fazer webinários pela internet e pretendo montar curso de expografia acessível online. Então, eu acho que a gente tem que realmente passar do luto à luta, né? Sair dessa coisa que acabou tudo, não tem mais o que fazer, não sei o quê, e começar a se reinventar e se recriar permanentemente. Então, essa via online, eu acho que ela permite, por exemplo, o acesso. Então, nesse webinário que eu fiz um webinário de comemoração de 30 anos da minha carreira em expografia, tinham pessoas do Rio de Janeiro, tinham pessoas do Nordeste e tinha uma aluna de Boston. Então, isso é uma coisa maravilhosa que só o online permite. E todo mundo que está trabalhando no formato online está dizendo isso. Puxa, como é que eu vou poder, pessoas de outros estados, outros países, terem acesso às minhas atividades se não for pelo online? Então, eu acredito que esse mix aí seria o equilíbrio ideal no futuro. E você, Amanda, qual o impacto dessa pandemia no seu trabalho? O que ela muda, o que o digital soma, acrescenta ou muda conceitualmente no que você faz? Então, vou pegar novamente aí o caminho da Silvia, né, que eu concordo plenamente com a Silvia, em relação que existem dois lados importantes. A chegada da questão da mídia social de uma forma que nunca mais a gente vai deixar agora de usar, ela veio para ficar, e ela veio para facilitar esse nosso contato, globalizar, inclusive, as nossas informações. Nós podemos atingir muito mais as pessoas de outros estados e até de outros países. Por outro lado, jamais uma visita, uma experiência estética, como a gente fala, uma experiência dentro de um espaço museológico, o objeto original, o objeto museológico, como a gente fala, jamais poderá ser simplesmente reconhecido dentro de uma telinha de um computador ou de um celular. Nós temos que vivenciar, e para isso a gente tem que estar no local, o espaço, a vivência, os sentidos,
as inteligências múltiplas, que a Silvia muito bem falou, né, elas têm que estar presentes. A gente só aprende se a gente vivencia concretamente. Se a gente não tem essa vivência concreta, o aprendizado fica muito frágil, muito vulnerável, ele nem se fixa. Então, eu temo muito pelos alunos hoje, esse ano, né, que estão vivenciando a educação só online. Eles não estão vivenciando os colegas, não estão vivenciando o espaço onde eles estão na escola, eles não estão contribuindo juntos, né, aquela questão direta do contato do olhar, do professor junto. Então, tudo isso é uma perda muito grande, ela tem que ser retomada. Na Pinacoteca vai voltar novamente, ela vai abrir, e o que eles estão fazendo? Os objetos táteis vão poder ainda serem tocados com atendimento do educativo, mas logo mais esses objetos voltam a ser tocados, sim. Nós vamos ter que ter outros critérios de higienização? Vamos ter que ter formas de higienização, a pessoa toca e já limpa as mãos com álcool gel, os objetos serão limpos, terão que ser feitos de uma forma que podem ser higienizados sem estragar, né? Existe toda uma técnica, né, Silvia, que a gente vai ter que desenvolver para que o acesso físico, sensorial possa acontecer com segurança. Mas não há a menor ideia, a menor chance de dizer acabou a acessibilidade por causa da questão da pandemia. E isso é muito fácil de falar, né? Bom, vamos fazer uma coisa? Vamos tirar a acessibilidade, porque agora tem a pandemia, tem a questão de higienização, não podemos fazer, não, isso não existe. Nós reinventamos a roda, fazemos de um limão uma limonada e vamos continuar trabalhando, porque o acesso é para todos, senão a gente volta para a exclusão, né, Cid? Silvia, você meio que um pé para dentro, um pé para fora, né? O que você vê, né, nessa pandemia, o que você vê de crise para a pessoa com deficiência, é muito mal, as questões, as piores questões. O que você vê de janela de oportunidade? Quer dizer, o que dá para pegar esses limões e fazer toda uma série de produtos, limonada, tortas, e, né, sorvetes e outros produtos? Olha, eu gosto muito, sou meio hard user em tecnologia, né? Apesar de ser uma contradição, porque eu não acredito só na telinha. Mas eu acho que graças à tecnologia, inclusive a tecnologia assistiva, sabe, sem ela, a gente não ia poder tantas coisas, né? Então, por exemplo, o Tobii, né? Que é um leitor do movimento dos olhos, né? A gente tem um amigo, enfim, o Rick Ribeiro, que vocês devem conhecer, que ele tem ela, né? Então, a gente aprende muito com ele, porque daquela tela do Tobii dele, ele tem um portal, que é o Mobilize, que inclusive a Raquel, minha filha, é blogueira do portal, né? Então, eu acho que a tecnologia vai nos ajudar, ela nos aproxima, né? E digo mais, a gente fica achando que a tecnologia é uma coisa muito fria, e ela não é necessariamente fria. Então, eu tenho participado, né, aproveitado, né, o tempo que ficou mais livre, né, mais ocioso para estudar, que eu sou uma pessoa que adora estudar, ultra curiosa, etc., né, e uma forma de estudar estão sendo as lives, né, então tem, assim, trocentas lives por dia, mas a gente pode peneirar, né, não precisa entrar nessa ansiedade de assistir tudo, porque aí não vai fixar nada, mas a gente peneira aí 1, 2 ou 3 por dia, vê o que consegue ver por semana e tal, tem coisas maravilhosas acontecendo, e emocionantes, então isso que eu queria dizer, a tecnologia, ela pode emocionar, né, então eu acho que a gente deve usar da tecnologia para aproximar, ela aproxima as pessoas, ela traz público, ela fideliza público, os pequenos museus estão se valendo da tecnologia para trazer a população que nem sabe que existe um museu na cidade, a tecnologia está ajudando nesse sentido, então a gente tem que usar de todas as ferramentas possíveis, e me vem a tecnologia como uma grande ferramenta, né,
não ela por ela mesma, mas ela como assistiva. Amanda, você falou que, que a experiência é presencial, mas enquanto o presencial está limitado, o que fazer digitalmente? Você inventou alguma coisa, sei lá, nova para esse cenário? Você viu alguma coisa agora recente, ser inventada, que chamou muito a atenção? Falou, putz, olha que caminho interessante. Eu nesse período eu já vi várias coisas, né? Né, como é que a gente continua produzindo e consumindo conteúdo no mundo quase que exclusivamente virtual? Eu tenho essa grande preocupação e já fui convidada para continuar o curso de ensino da arte na educação inclusiva da Pinacoteca. Eu falei, gente, como é que eu vou dar um curso onde a vivência era no espaço expositivo da Pinacoteca, agora eu tenho que dar o curso na telinha, né? Então, vamos fazer mediação acessível. Agora, sempre naquela questão, a Silvia falou da tecnologia assistiva, mas a tecnologia assistiva ela tem que estar presente nas mídias digitais, porque não adianta nada você fazer uma live, né, e essa live não ser acessível. Por exemplo, neste momento nós estamos com a nossa live acessível, né, o Wesley está aí, né, muito, né, importante a presença dele, trazendo a conversa em Libras, isso é extremamente fundamental. Então, nós temos que pensar acessibilidade na mediação. Então, em todos os trabalhos de ações educativas que estão ocorrendo, eu sempre solicito, pessoal, vamos pensar, vocês estão fazendo acessibilidade nessa mediação? Ah, mas não dá, mas é difícil, mas a plataforma não compete nessa plataforma você entrar com a pessoa fazendo Libras. Eu falei, então vamos pesquisar isso. É aquilo que a Silvia falou, vamos ser curiosos. Como é que a gente faz para que as mediações, as ações educativas que hoje estão, né, nas plataformas possam ser acessíveis? E as atividades? Ação educativa significa solicitar que as pessoas façam alguma coisa, reflitam, tragam algum resultado, alguma atividade, alguma proposta artística, muitas vezes. Vamos propor, dentro desse espaço da sua casa, o que você pode desenvolver que pode ser acessível. Uma pessoa com deficiência visual não vai poder participar da live? Por que não? Vocês estão solicitando aí que se faça uma mediação, vamos fazer uma mediação que ele possa encontrar na casa dele e desenvolver algum projeto ali. Então, essa mediação acessível é o grande desafio. A mediação ela tem que ter comunicação acessível e ela tem que propor atividades que possam ser acessíveis para todas as pessoas. Isso é um grande desafio, mas nós chegaremos lá, com certeza. Estamos chegando. Com certeza. E caminha, a gente está indo para frente, né? As coisas demoram. Né? Nós somos ansiosos, né? Obviamente, mas as coisas demoram. Né? Eu não sei se vocês viram o vídeo, o documentário da Judith Hillman, lá o Crip Camp. Você não viu? Sim. Veja. Veja, no Netflix, é um documentário patrocinado pelo Barack Obama, pela fundação dele, e ele mostra o trabalho feito pelo movimento político das pessoas com deficiência nos Estados Unidos durante, sei lá, 20 anos, mais ou menos. Foi quando a Judith Hillman entrou no cenário. Ela foi a grande figura, né? Eu falo brincando que aqui, se a gente tivesse que escolher uma, teria que ser, acho que Isabel Maior, né? Seria a nossa Judith Hillman. Mas que eu gosto muito do Dr. Isabel, nossa. Mas não era isso que eu queria falar. A Judith dizia como as coisas demoram. Ela assiste no livro dela, que eu li, falou, as coisas demoram. Nós estamos fazendo mudanças, né, estruturais. Nós estamos fazendo mudanças estruturais, até porque a gente quer que o que a gente está falando agora seja estrutural, seja tópico, mais como a gente diz que é, né? Então a gente tem, assim, eu acho que para quem trabalha nessa área de museu e cultura e tudo mais, a gente tem dois desafios, né? Criar público com deficiência,
e promover o protagonismo de artistas com deficiência. Eu acho que são dois a gente está fazendo isso na secretaria, né? A gente tem o Cultura Inclusiva, que é a criação de público. Vamos buscar as pessoas na casa dela, agora está parado. Vamos de ônibus, pega o ônibus, entra todo mundo, uma assistência, intérpretes e tudo mais. E a questão do Festival Sem Barreiras, que é o artista, né, com deficiência. É o protagonismo desse artista. Então, né, eu queria dizer que eu falei só para dizer que a gente está trabalhando, tentando ocupar os espaços disponíveis, trabalhando nas várias frentes. Felizmente, 1 hora é um tempo muito curto. Rapidíssimo. Eu quero saber o seguinte, Né, Silvia? o que eu não perguntei que você gostaria de falar? E considerações finais juntos. Se eu não perguntei alguma coisa que era importante que você quer falar, e as suas considerações finais. Vai, Silvinha. Estou pensando aqui. A gente falou bastante coisa, né? Enfim, eu queria saber, então, vou fazer o contrário. Eu vou ser entrevistadora, Cid. Eu queria saber qual que é a sua experiência com museus e espaços culturais. A minha, pessoal? Então... Para ter o teu feedback. Olha, para falar a verdade, né? Eu estava no Estado, quando eu trabalhava no Estado, eu cheguei uma época, eu falei, eu preciso visitar todos os museus de São Paulo, eu preciso aprender. E daí fui visitar o primeiro, fui na Pinacoteca. Você já não estava mais lá, ou seja, como sistematicamente, né, como consultora só. Fui extremamente bem atendido, nós falamos, você inclusive me indicou a pessoa com quem falar lá na época. Não sei se você lembra disso. Sim, então sim, eu sim. fui aí visitar todos os museus e conheci figuras, né, fantásticas, Museu do Futebol, o pessoal do MAN, né, como é que é o nome daquela menina que eu gosto? A Daina. Aí a Lê do Museu do Futebol, a Margarete da Pinacoteca. E fui, né? Então, eu acho que eu não virei um conhecedor da matéria, né? Mas eu tive uma experiência pessoal extremamente rica, né? Conhecendo não só as pessoas, como o trabalho delas nesses museus. E, para terminar minha resposta aqui, o ano passado a gente fez um negócio muito legal, que a gente vai repetir este ano, espero, se tiver, foi o seguinte, que foi, nós levamos audiodescrição para o São Paulo Fashion Week. Verdade. Audiodescrição. Verdade. Olha, sabe o que é quebrar tudo? As pessoas sem deficiência... óbvio, nós pegamos também uns super consultores de moda para fazer audiodescrição. Não eram especialistas em audiodescrição, eram especialistas em moda. Mas, para muita gente, o desfile com audiodescrição ficou fazendo muito mais sentido do que um desfile sem audiodescrição. Para todo mundo, acaba sendo bom. Para todo mundo, porque quem conhece moda, como é que você sabe aquela saia ser plissada, ou se o tecido é... Quer dizer, e o especialista vai dizer isso para você. Então, enriquece muito a experiência. O que eu quero dizer com essa resposta? É que nós, Silvio, aqui, você sabe, você acompanha né, quase que de perto, a gente tem tentado ocupar todos os espaços possíveis, Amanda. É isso mesmo. Todos os espaços, quer dizer, porque é a construção de uma nova sociedade, com a cabeça diferente. Então, para isso, você tem que estar em todas as frentes. Então, nós tentamos fazer isso nessa gestão. Não sei se ficou claro para todo mundo, não sei se isso transparece para todo mundo, mas né, um trabalho com muito investimento, assim, muita importância do trabalho cultural. Né? Amanda, o que eu não perguntei para você e considerações finais? Muito bom a Silvia ter perguntado para você. Eu agora fecho com uma coisa. Primeiro, eu queria agradecer a presença de uma pessoa muito querida que a Silvia conhece também, que é a Elza Ambrosio, que está aí fazendo um monte de pequenas
intervenções maravilhosas. Aí, Elzinha, um beijo para você, aprendi muito com você. E a minha experiência no Memorial da Inclusão foi realmente fantástica, né? Foi tudo de bom. Então, eu acho, assim, uma coisa que eu sempre falo, as pessoas acham que a acessibilidade é uma rampa, a Silvia sabe disso, é uma etiqueta braille, é uma audiodescrição, é tudo assim solto, sabe? E eu sempre digo assim, acessibilidade, gente, é uma coisa muito maior, muito mais complexa, ela envolve um projeto, cada projeto em cada lugar, na Fashion Week é um, no Museu do Futebol é outro, na Pinacoteca é outro, no Itaú Cultural é outro. Então, ela envolve um trabalho com uma equipe, com pessoas e com um programa, porque não é um elemento. Esses recursos de acessibilidade, eles são o meio, né? Mas o fim é a inclusão. Então, a gente precisa trabalhar direito essa construção para que a inclusão realmente aconteça. E com a participação de pessoas com deficiência que digam, olha, é isso mesmo, tá bom, agora eu estou entendendo isso aqui. Não, ainda está faltando alguma coisa. Então, eu acho que vamos acreditar que a acessibilidade ela faz parte de um conceito que tem que ser dentro da concepção de um projeto. Ela é grande, ela abrange várias pessoas e ela é uma mudança de paradigma, antes de mais nada, né, Cid? É uma grande mudança de paradigma. A escola tem que mudar, as pessoas têm que ter a humildade de saber que elas têm que aprender com os outros. A inclusão é humildade também, é uma humildade positiva. Mas então não é eu que sei tudo e o outro não sabe, eu tenho que aprender com o outro, senão, o que adianta eu falar da pessoa com deficiência visual se eu enxergo? Se ela não me ajudar, como é que vai ser isso? Então, é todo um projeto maior, é um grande programa, né? E é um programa de humanização. É isso. Olha, eu quero mandar um beijão para uma menina linda chamada Raquel. Raquel Arruda, desce aqui. Pauliello. Beijo para ela. Beijo para a Elza, que não aceitou meu convite para vir aqui. Imagine! Ela está muito ocupada. Ela está muito ocupada e não pode vir aqui. Ela vai participar da festa, nem que ela fique lá para o final. Olha, e gostei para finalizar, gostei muito aqui para finalizar, que isso é muito importante. A sua visão, acho que resume muito de acessibilidade ser meio e não fim. Porque ela, hoje em dia, ela, né, inclusive arquitetonicamente e tudo mais, ela é muito usada meio como fim. Né? Tem um negócio lá, até meio esquisito muitas vezes, e está ali meio que cumprindo a função. Não decorativa. Cumprindo a função, exatamente. Não cumprindo. Não cumprindo a função. Cumprindo, não cumprindo. Então é isso aí. Bora, obrigado. Precisamos marcar outras. Vamos. Muito bom. Vamos ficar mais juntos. Amanda, boas ideias são nossa matéria-prima. Eu tenho mais 6 meses de gestão aqui. Vamos tentar fazer Vamos tentar fazer alguma coisa, né? Vamos conversar. Silvia, você também, a gente é super amigo, né? Sempre conversa e tudo mais, mas não fizemos ainda nada de concreto, tá? Tenho 6 meses. Tenho 6 meses para tentar fazer. Vamos fazer, né, Amanda? Claro, sempre um prazer muito grande. É uma construção. E daí, ontem eu falei, eu até estou conversando bastante com lideranças do Brasil inteiro, e falei o seguinte: nada sobre nós sem nós, mas nós precisamos estar juntos, unidos. Né? Esse nós, se tiver separado e desarticulado, como está hoje um pouco, não vai funcionar, porque nós temos muita coisa para fazer ainda. Então, nada sobre nós sem nós, mas unidos, juntos. E pensando no nó enquanto aquela coisa que se amarra, né? O nó enquanto o elo, né? O elo das coisas. Então, exatamente. Então, estamos aqui sempre prontos. Um beijo para vocês. Obrigado, Wesley. Obrigado a todos que estão com a gente. Obrigado, Wesley. E olha, quem está no site, na página do Facebook da Secretaria, por favor, vá lá e dê um seguir na página. Nós estamos numa campanha para chegar a 30 mil seguidores até o começo, até o final de julho. Vamos ver se a gente consegue. Abraço, pessoal. Tchau, Ravelli.
Obrigada, obrigada, Wesley, Cid. Tchau, Beijo, tchau. Amanda. Beijo, Silvinha.